Olá, galera! Tudo bem com vocês? Espero que sim. Galera, como vocês podem ver, dando início a mais um vídeo aqui no canal, graças a Deus. E espero de coração que vocês gostem. Hoje eu vim aqui compartilhar com vocês uma experiência que eu vivi, que é dependência emocional. Quem olha para mim, fala assim, não, essa mulher aí jamais, ela não teve isso, imagina. Mas sim, gente, eu vivi isso e vou contar para vocês, compartilhar aqui com vocês como eu conquistei a minha independência emocional, porque eu era muito dependente emocionalmente das pessoas. Simbora pro vídeo. Espero que vocês gostem, tá bom? Então, antes de mais nada, deixa eu me apresentar para os novos inscritos que chegaram agora. Meu nome é Rai Gomes e o intuito desse canal é compartilhar com vocês, do outro lado, a minha vivência, tanto aqui na cidade quanto lá na chácara. Porque sim, gente, nós temos uma pequena chácara e eu vou compartilhar com vocês tanto o conteúdo de lá da chácara quanto aqui onde eu moro na cidade, tá bom? Então, para que vocês não percam nenhum conteúdo, você que não é inscrito, te convido a se inscrever no canal, tá bom? E você que é inscrito, não se esquece de curtir, comentar e compartilha com alguém que você vê que se identificou com a pauta de hoje, com o que eu vou falar da minha vivência, tá bom? Se você tem uma amiga, e comenta aí, fala assim, ai, nossa, eu vivi isso, eu tenho isso, ou estou vivendo isso, entendeu? Vou gostar muito, vou ter o prazer de responder a cada uma de vocês, tá bom? Simbora pro vídeo. Então, gente, o que eu quero falar para vocês sobre dependência emocional? Eu era um tipo de pessoa, quando eu tinha os meus 30 e poucos anos, né? Isso começou, na verdade, quando eu era bem mais jovem, meus 20 anos, mas foi se agravando, a dependência foi chegando mais forte cada vez que a minha idade ia avançando, né? E eu cheguei no ápice aos meus 32 anos por aí. Eu era dependente do meu esposo, né? Eu tive um relacionamento assim, digamos assim, que eu era muito dependente da pessoa, eu acreditava em tudo que aquela pessoa falava para mim, né? Então, assim, eu não tinha, digamos assim, as minhas próprias vontades, eu sentia, mas eu não tinha coragem de colocar em prática, porque eu era muito dependente mesmo emocionalmente da pessoa. E não só dela, eu achava assim que, por exemplo, se eu não tivesse em contato com meus parentes sempre, sabe, tipo, eles iam me abandonar, virar as costas para mim, e eu ia me sentir muito mal com isso, então eu tinha que estar sempre ali presente, compartilhando a minha vida, os meus momentos, o que eu vivi, e de modo geral, até da minha filha, eu tinha aquela independência emocional, eu não imaginava tinha aquela dependência, desculpa, aquela dependência emocional que a gente sabe quando a gente é mãe, é um amor assim inexplicável, mas eu já achava que ela nunca ia sair perto de mim, uma hora quando ela se, sabe, fosse tocar a vida dela, viver a vida dela, eu, nossa, ia ser o fim para mim, né? Então, assim, eu não me imaginaria a minha vida sem a minha filha perto de mim. Então tá, que mesmo ela já adolescente, eu ia para a escola, levava ela para a escola, é, buscava, sabe? Muitas vezes, às vezes, quando a gente mudava de locais, eu ficava assim, insegura, porque a escola dela ficava longe. Para mim voltar para casa, eu tinha que chegar em casa e logo em seguida já ter que voltar para pegar ela, então não compensaria. E muitas vezes eu ficava na rua ali, andando, para dar o horário para que eu pudesse pegá-la na escola, devido à minha insegurança, à minha dependência emocional, porque eu não me sentia segura. Eu achava que tudo era uma ameaça. E me fazia acreditar que o que as pessoas falavam era mais válido do que o que eu sentia, do que o que eu pensava, sabe?
que, tipo assim, pela minha dependência, eu achava que o que os outros falavam era certo e o que eu realmente queria não era validado, porque eu achava que realmente quem estava do outro lado estava sendo mais sensato, mais correto, né? E o que eu fiz para poder me libertar e ter a minha independência emocional? Primeiro, eu comecei a perceber que nem tudo que as pessoas falavam, só que isso veio com o passar dos anos, tá, gente? Não foi assim do dia para a noite. E não era tão certo assim. E que o que eu falava, às vezes conversando com as pessoas, que quando eu me deixava dar a minha opinião para as pessoas, a pessoa falava assim, nossa, realmente, tá certo. E eu comecei a perceber que o que eu falava tinha muito sentido. Eu só precisava dar mais crédito à minha pessoa e não tanto aos outros. Sim, ouvir as pessoas lá fora, os seus amigos, seu parente, escutar um conselho, tudo bem. Mas desde que aquela decisão venha propriamente da pessoa. E era o que eu não deixava isso acontecer. Eu dava sempre mais prioridade para a opinião do outro, me preocupava muito com o que o outro iria pensar ao meu respeito. E, para começar, o que é que eu tinha? Eu tinha uma dependência tão grande emocionalmente dessa pessoa que eu tinha antes na minha vida, né? Que hoje, no presente, graças a Deus, eu tenho uma pessoa maravilhosa que é totalmente o oposto. Ele me fazia acreditar que o que eu recebia do meu salário não dava para me sustentar, para me manter. E eu piamente acreditava nisso. Ali, ó, preto do branco. Que realmente, se eu separasse da pessoa, o que eu recebia não dava para me manter. Só que aí, eu conversando com amigas, né, ela foi falar, nossa, se eu ganhasse o que você ganha, meu Deus, nossa. Eu falava, sério? É até inacreditável eu falar isso, mas sim. Eu tinha uma lavagem mental, assim, tão profunda, aquela dependência emocional que eu realmente acreditava que meu salário era pouco e não dava para me manter. Até que um dia, conversando com as minhas amigas, ela falava isso. Nossa, sério? Ah, se eu ganhasse o que você ganha, nossa, sério? E eu fui colocando na minha cabeça. Aí foi onde eu comecei a pensar assim, não, então em vez de eu ficar investindo nesse relacionamento, tanto financeiramente, né, como eu posso falar para vocês, tipo assim, investindo em propriedades, assim, em carro junto com aquela pessoa, sabe? Somando junto com ela, é isso que eu quero dizer. Não que eu tenha condições de comprar a propriedade sozinha nem carro, nada disso. É que, tipo, quando um casal está junto, tem que fazer o quê? Tem que somar, não é? Então, eu era dessa, sabe? Aí eu comecei a parar e tirar uma porcentagem do que eu recebia e guardar na poupança. Pode ser careta que eu estou falando, porque fala, nossa, poupança? Mas sim, aí eu comecei a investir, guardar todo mês um valor ali na poupança. E foi onde eu comecei a ter a minha independência, porque eu pensava, digamos assim, algo que me machucava no relacionamento, eu pensava, não, mas eu tenho a minha independência, eu tenho o meu dinheiro, eu fico aqui o dia que eu achar que é conveniente para mim. E foi, sabe, crescendo isso dentro de mim. Conforme eu fui ficando mais madura, mais envelhecida, e cada vez mais eu fui entendendo, né, que a minha liberdade financeira já começava daí, juntando meu dinheiro, tendo meu dinheiro. Porque a maioria das mulheradas hoje, né, ela se vê mais presa no relacionamento, muitas vezes por não ter independência financeira. E eu tinha, e mesmo assim, eu acreditava, por a pessoa me falar, me fazer acreditar que eu não tinha condições de me manter sozinha. E fui levando, levando. Até que minha filha cresceu, né? Casou. Hoje, graças a Deus, sou avó de 2 netos maravilhosos. E tudo aquilo, aquela dependência que eu tinha dela, eu tive que enfrentar de uma tal maneira, enfrentar o meu ciúme, a minha insegurança, para que eu entendesse que eu também fiz isso com a minha mãe, né, com meus pais. Eu tive que sair de casa para seguir a minha vida. Então, não seria justo, de forma nenhuma, eu pensar o contrário com a minha filha. Então, ela tinha que seguir a vida dela,
né? A vida que ela escolheu para ela, que é um direito de todos, que Deus deixou esse legado para a gente, né? Para a gente ter livre-arbítrio para a nossa vida, para fazer dela o que a gente bem entende. Só que aí foi muito difícil esse corte do cordão umbilical, mas eu superei. Eu falei, nossa, agora eu tô mais forte, né? Porque aí, em vez de eu ter perdido uma filha, eu ganhei três, porque aí eu tenho ela e tenho dois netos maravilhosos. E ainda por cima tem um genro que, modéstia à parte, eu tenho muita consideração e gosto muito. Não escolheria, se eu tivesse o poder de escolher, né? Um genro melhor que ele. Então, para mim, tá perfeito. Aí, sobre a minha relação, comecei por aí. E quando eu vi que eu não aguentava mais, que não era isso, eu tinha como sair fora, porque eu tinha a minha independência financeira, tanto o valor que eu já recebia mensalmente, né, da minha renda, quanto o valor que eu juntava mensalmente. Então, gente, o que eu aconselho? Assim, e, voltando, e sobre os parentes, eu percebi que você não tinha obrigação de estar toda hora em contato, ou ao mesmo tempo estando ali prestando conta do que você faz, do que você não faz, que eles não iam ficar com raiva de você, nada disso, entendeu? A minha dependência era tanta que eu tinha medo realmente de não ter essa troca com meus parentes, de que eles foram, nossa, vai ficar com raiva de mim, se eu souber disso, vão ficar chateados e não vão nem querer falar comigo. Não, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Foi difícil entender? Foi difícil entender. Só que hoje eu vejo que não precisa disso, né? Para você ter os seus parentes ali, né? Sempre que sentir saudade lá, falar pelo aplicativo, mandar um oi, perguntar que tá tudo bem, botar aquele papo em dia. Então, os meus pensamentos anteriormente era totalmente equivocado do de hoje. Aí, gente, voltando, né? Peguei a minha independência financeira e falei, agora já não mais. Agora não mais. Chega. Então, esse relacionamento não é para mim. E foi assim que eu conquistei a minha liberdade emocional. Porque é muito difícil, gente, quando você é dependente emocionalmente da outra pessoa ou de quem quer que seja, porque você se torna totalmente refém daquele sentimento, porque na verdade talvez a outra pessoa nem tenha culpa. E sim você por alimentar uma coisa que você sabe que não é, só te deixa presa, sabe? Só te deixa refém daquela situação por você achar que você tem só pode viver, só pode ser feliz se você tiver aquela pessoa ali do teu lado, sabe? Ou aquela pessoa que você acha que vai ser para sempre seu, porque ninguém é de ninguém, ali do teu lado. Caso contrário, não, eu sou infeliz, eu posso até morrer se aquela pessoa não estiver do meu lado. Então, é muito difícil. Eu aconselho de coração, você, mulher que está aí do outro lado, que também passou por isso, por uma independência não, gente, dependente, que é ou foi dependente emocionalmente, eu te aconselho a procurar a sua independência, rasgar essa parte, jogar no lixo e procurar ser cada dia independente, dona de você, segura do que quer, saber com convicção aquilo que você realmente quer e se você quer colocar em prática, sem precisar de ser dependente de quem quer que seja. Procurar uma segunda opinião, claro que é bom. É sempre bom a gente ouvir uma segunda opinião, desde que você não se deixe levar e falar, não, a opinião da pessoa é mais válida do que a minha. Beleza? E é isso, gente. Olha, espero de coração que se vocês gostaram desse vídeo, mais uma vez eu peço, curte, comenta, compartilha, tá bom? E você que não é inscrito, vem fazer parte dessa família, porque o meu desejo é tornar esse canal uma grande família. E aos poucos ele está crescendo. E é isso, gente. Ó, beijo no coração de cada um de vocês e até o próximo vídeo. Assim Deus.
permitir. Fui.